o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 3. Gênero e o processo de socialização. Para essa semana, vamos voltar a uma discussão que vimos no PET volume 1, sobre o processo de socialização, que contribui para a construção da nossa identidade. Com forma de aprofundar essa discussão, vamos trazer o processo que é a socialização dos gêneros, discutindo aqui conceito de gênero para compreender como esse marcador social nos ajuda a perceber aspectos importantes sobre nós mesmos e nossas relações cotidianas. Para iniciarmos, trazemos algumas reflexões importantes. Esses questionamentos são formas de exercitar a nossa percepção da nossa realidade. O que define as diferenças de comportamento entre homens e mulheres na nossa sociedade? Seriam elas definidas pela diferença biológica entre eles e elas? Por que determinadas cores, tipos de brincadeira, corte de cabelo e até mesmo profissões são consideradas mais femininas ou masculinas? Será que a sociedade e a cultura têm alguma coisa a ver com isso? Partindo desse primeiro aspecto, que entra o senso comum, defender que ser homem ou ser mulher é definido apenas pelo sexo, ou seja, a gente está falando da questão biológica do corpo, o corpo com que nós nascemos. Mas aqui, exercitando esse olhar sociológico para a questão, percebemos que ser mulher e ser homem não pode ser definido assim tão fácil. Problematizando essas questões, vamos perceber a complexidade dessa questão no olhar sociológico, compreendendo os conceitos de sexo e gênero. Quando falamos de sexo, e aqui é uma leitura importante, que nós estamos falando do corpo físico ao nascer, se refere à diferença física e biológica entre os corpos femininos e masculinos. Já gênero, por sua vez, se refere às diferenças psicológicas, sociais e culturais entre homens e mulheres. Essa distinção é muito importante, pois muitas diferenças entre eles e elas não têm origem biológica, mas sim uma origem social e cultural. Quando a gente traz essas observações, não existe uma evidência concreta entre o corpo biológico, que define predominantemente o complexo comportamento social e cultural entre eles e elas. E aqui, essa adição que nós não podemos aqui ignorar, com o nosso olhar sociológico, e principalmente aqui, aprofundando essa discussão, a grande influência que as interações sociais exercem sobre nossos comportamentos ao longo do processo de socialização. Então, aqui, nessa proposta de exercitar esse olhar sociológico, a gente vai percebendo e colocando aqui leituras de como há uma grande influência em relação às interações sociais no que exerce sobre o nosso comportamento. E aqui entra a leitura do processo de socialização. Quando falamos, então, do processo de socialização, fazendo essa recapitulação, envolve o aprendizado cultural de normas, valores, crenças e comportamentos por meio da família, dos grupos de amigos, da escola, do trabalho, da mídia e entre outras questões. Este processo influencia em grande parte a construção de nossa identidade, de quem sou eu. A socialização do gênero acontece dentro desse mesmo processo mais amplo e influencia a construção da nossa identidade de gênero. De acordo, então, uma questão de tradição da nossa sociedade, aprendemos a questão dos comportamentos, dentro dos papéis de gênero prescritos por elas. Esses aprendizados, muitas vezes, se dão de maneira imperceptíveis, o que seria de homem ou de mulher, o que seria do masculino ou do feminino, nessa leitura aqui, então. Assim, ao longo de um processo todo aí da socialização das pessoas, vão gradualmente aprendendo a internalizar a expectativa da sociedade em relação diante o nosso comportamento como menino ou como menina. Então, quando o bebê já nasce com seu sexo biológico definido pela genética, ou seja, nós estamos falando aqui o sexo, né, masculino ou feminino.
Mas é importante contextualizar que ele não está ali internalizado a questão do seu gênero. À medida que vai amadurecendo, ele vai internalizando a sua identidade diante do seu gênero. Então, sobretudo aqui, desde a questão da infância, da adolescência, as pessoas recebem estímulos positivos e negativos que vão colocando essas recompensas ou punições diante do seu comportamento. Ou seja, uma criança aqui pode ser estimulada positivamente por algo que ele faz e que está associado aqui em fatores culturais e sociais ao seu gênero. Um exemplo, quando há uma posição de comportamento já esperado de uma mulher, né, de uma menina, no caso, né, como criança, mas esse comportamento de mulher, de obediência, né, de comportamento, elegância e tal, por exemplo. Então, quando há um reforço nessa linguagem, como nós temos aí nos próprios exemplos do material, que diz como essa menina é obediente, é uma forma de estímulo positivo. Já um exemplo negativo que nós temos também é essa questão da masculinidade, da força, né, da severil, forte, resistente. E quando uma criança do sexo masculino, ele está ali em prantos, né, chorando ali muito, aí vira e fala, engole o choro, não é coisa de menino. É uma forma também de um estímulo, mas de uma forma negativa, punir, né, o comportamento que está sendo ali acontecendo. Então, aqui, nesses estímulos, na influência do que é menino e menina, a gente vai observando essa construção dos papéis de gênero esperados deles pela cultura dominante. Então, a gente vai perceber isso não só no papel da família, mas em qualquer outro meio social, né? Os programas de TV, que envolve, né, as publicidades de brinquedos, aí vai referir o que é brinquedo de menino, de menina, né? O carrinho é do menino, a boneca é da menina, essa construção que a gente vai percebendo. Nós temos uma provocativa na imagem também que vai refletir um pouco sobre isso. Então, aqui, o fato de haver uma cultura dominante não significa que nós assimilamos todos os padrões de um comportamento de forma automática. E assim, a gente vai percebendo que, primeiro, a gente não é algo robotizado, né, que está ali programado. Né? A gente não é isso. Mas, desde criança, muitas pessoas não se encaixam totalmente a esse estereotipo do que é a feminilidade e a masculinidade, né, predominante dentro daqueles valores daquela cultura. Então, em nossa sociedade, acarreta sofrimento e exclusão para essas pessoas. Nós estamos aqui refletindo como muitas vezes excluímos, como muitas vezes afastamos pessoas nas nossas relações sociais, esse aspecto, né, da coesão, porque eles não correspondem aos padrões esperados em origem do seu sexo biológico. Então, aqui, nós temos uma leitura e interpretação de entender como há uma quebra das expectativas sociais a respeito desses estereotipos de gênero. Dependendo do grau de tolerância de uma sociedade, pode gerar preconceito e discriminação. E aqui a gente começa a entender que essa socialização dos gêneros não é sempre tão tranquila. Em sociedades que se transformam rapidamente como a nossa, os agentes de socialização, como a família, os grupos de amigos, a escola, a religião, a mídia, pode ter expectativas bem contraditórias entre si em relação a como podemos esperar nossa identidade de gênero. Principalmente, nós estamos falando aqui de uma sociedade complexa, né? Então, esses valores, né, essas ideias de masculinidade e feminilidade detêm em uma determinada cultura que podem aqui variar dependendo do momento histórico, lugar que estamos dizendo. Uma coisa é você compreender que determinada sociedade também varia o seu olhar em relação a essas discussões. Como exemplo aqui, a gente vai refletindo a própria cultura nossa ocidental atualmente, né? Por mais que houve várias mudanças e reflexões do comportamento, ainda tem essa visão voltada à ideia de que a masculinidade está associada à questão de agressividade, à força, à racionalidade diante das atividades, e já a feminilidade, por sua vez, está associada a uma questão mais frágil, mais doce, passiva, né, de subordinação. E aqui a gente vai começando a refletir
que nossa cultura é ainda muito forte nessas influências diante, né, um processo de androcentrismo, onde nós temos aí a questão da masculinidade no centro, e essa visão, né, essa supervalorização de tudo aquilo que é considerado masculino. Há um processo de influências aí a partir disso que considera, né, tudo nessa ideia de supervalorização, tudo que está ligado à masculinidade. E há um processo de desvalorização do que está desconsiderado essa não masculinidade. Colocando essa reflexão, a gente faz um traço cultural que promove uma hierarquia dos gêneros. E nessa hierarquia, como a gente já fez uma leitura sobre hierarquia racial, nós temos uma noção dessa masculinidade que ocupa o topo dessa hierarquia subordinada diante a questão da feminilidade. E nesse processo, né, de estado de coisa, que exerce um forte impacto sobre a socialização dos gêneros, e nós temos aí como algo nessa consequência de papéis de gênero, diante a questão que as pessoas assumem na nossa sociedade. Falar aqui e analisar nossa sociedade, considerando questões de gênero, este marcador social nos ajuda, então, aqui a perceber que há, de fato, desigualdades de oportunidades baseadas diante, né, o contexto, a nossa cultura e sociedade, que constrói as ideias sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. E muitas são as situações da vida cotidiana em que nós temos aqui as vantagens do que é ser homem, né? Essa ideia do homem, diante a relação do que é ser mulher. E aqui a gente vai fazendo algumas reflexões e é importante colocarmos. Nós já discutimos sobre os marcadores das relações étnico-raciais e nessas relações de gênero a gente vai questionar, né? Será que há, então, de fato, um abismo de privilégios quando se falamos de um homem para uma mulher, mas principalmente de um homem branco e rico, colocando a questão de classe aqui também, para uma mulher negra e pobre? Então, nesse questionamento, a gente também traz uma outra leitura para esse imaginário sociológico, para esse olhar sociológico, de identificar no seu dia a dia outras desigualdades que são construídas desse estereotipo. Existe, então, essas outras desigualdades que é baseadas em estereotipos como a questão de gênero que estamos debatendo aqui. Então, essas problemáticas vão dar aí a nossa visão para o nosso próximo encontro. Espero que leiam, interpretem a realidade à sua volta para entender os conceitos que estamos falando aqui de gênero diante a construção social por trás dele. Atividades. Questão 1. Temos aí uma leitura do sociólogo Antônio Giddens, que faz uma reflexão importante sobre as desigualdades de gênero. Peço vocês que leiam aí atentamente o trecho para refletir a questão que segue. Em relação aos efeitos da desigualdade de gênero nas sociedades, assinale a afirmativa verdadeira. Colocando aí essa leitura do grande Giddens na interpretação das desigualdades, e aqui refletindo a desigualdade de gênero, que parte dessas diferenças de status, poder e prestígio em relação a homens e mulheres, a gente começa a refletir um pouco aqui, visão crítica das desigualdades quando falamos dos marcadores de gênero. Então, nós estamos falando aqui de um marcador que é muito intenso nas leituras e interpretações quando falamos das desigualdades. E quando falamos, então, dessa questão de gênero, que entra aqui um fator crucial na estrutura social, diante as questões de oportunidades e chances de vidas enfrentadas por indivíduos, a gente tem aqui uma problemática que traz a reflexão de grupos em todas as sociedades diante a leitura das desigualdades sociais. E sim, a questão de gênero é muito forte ao refletir as desigualdades sociais. Então, nós temos aqui essa leitura em Giddens que vai nos promover essa reflexão aqui como algo que está enraizado na nossa cultura. Questão 2. A tirinha abaixo da cartunista Laerte promove uma reflexão crítica sobre as expectativas sociais envolvendo a construção dos gêneros na nossa sociedade. Então, peço vocês, leia atentamente, reflita a tirinha a seguir, que traz várias linguagens, desde a verbal,
a linguagem de imagens, né, de interpretação das personagens diante a problemática que nós estamos aqui refletindo. Então, ele pede para vocês, explique como você entendeu essa crítica e o que achou dela. Espero que vocês tragam uma reflexão dentro da sua visão, mas embasada numa leitura sociológica, que é essa nossa provocativa aqui. O que vocês vão refletir? Nós temos aí um contexto, uma construção de uma educadora, recebendo na escola infantil uma turma. E nessa colocação, ela já começa a definição e a separação de meninos e meninas. Talvez é o primeiro contato social dessas crianças com o mundo social em sua volta, saindo do ambiente familiar e indo para o ambiente escolar. E nesse primeiro contato, ela já sofre um primeiro impacto, separar, né, uma visão cultural, o que seria o de ser menino e ser menina. E aqui nós temos uma problemática. Será que nós temos essa definição de fato? O que é o mundo feminino e o mundo masculino? Será que nós temos aqui, de fato, que existe uma cor que é para homem ou para mulher? Ou a forma de comportar de homens e mulheres, de fato, na sociedade? Entra aqui várias reflexões, e nós temos aí uma cena bem marcante no final, né? Quando a gente tem crianças amarradas por roupas, né, de força e que tem as cores definidas ali de cada sexo biológico colocado aqui em questão. E aí a gente vai refletir e provocar várias leituras para a gente entender como existem essas amarras, né, imposições desde os primeiros contatos da nossa socialização. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também a vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.